Fala galera, aqui é o professor Gilberto Júnior, mais uma vez na área com vocês. Vamos corrigir 5 questões que envolvem um conteúdo de álgebra linear, mais especificamente o conteúdo de espaço vetorial. Galera, essa primeira questão, ela fala mais ou menos o seguinte, ó. Seja V equivalente a R2, quer dizer, um espaço vetorial de segunda dimensão, e W, com a condição que foi dada, observe que eu tenho o elemento de W, ele também pertence ao R2, tal que y é igual a x ao quadrado. Um subconjunto de V. Verifique se W é um subespaço vetorial de V. Então, galerinha, vamos lembrar aqui. Para que eu tenha um subespaço de um determinado espaço vetorial, eu preciso que as propriedades da adição e da multiplicação, né, do produto escalar, elas sejam verdade, certo? Mas eu não preciso demonstrar aquelas 12 propriedades, certo? 6 de adição e 6 de multiplicação. Não preciso fazer aquelas propriedades. Eu apenas preciso aplicar essas 3 condições que eu coloquei aqui do lado. Como, professor? Então, observa. Para que eu consiga dizer que um elemento, tá? Um vetor, é subespaço de um outro espaço vetorial, primeira condição, o elemento neutro tem que pertencer a esse espaço, certo? Então, observe que eu estou tomando como base aqui, que a gente vai verificar se W é um subespaço de V, certo? Então, eu vou dizer que o elemento 0, ele tem que pertencer a W, beleza? Daí eu vou pegar a segunda condição, eu vou utilizar dois vetores, ou dois elementos, desculpa, eu vou pegar dois elementos de W, então eu chamei aqui ó, W1 e W2, que pertencem também ao espaço, subespaço vetorial aqui, W. Então, quer dizer o seguinte, ó, a soma desses dois elementos, W1 mais W2, também tem que pertencer a W, beleza? E a terceira condição é se você pegar um escalar, né, qualquer número real, ele também tem que pertencer a W, né? O resultado final também tem que pertencer a W, certo? Resumindo, ó, eu coloquei aqui uma imagem, usando o diagrama, né, o diagrama de Venn, que fica mais fácil você entender. Então, observe que eu tenho um espaço maior, que é o meu espaço V, e W, para que ele seja subespaço de V, o elemento neutro tem que estar dentro dele. Se eu pegar elementos de W1 e W2 somados, tem que também pertencer a W. E se eu pegar um escalar e multiplicar por qualquer elemento desse pertencente a V1, né, qualquer elemento pertencente a W, ele também, o produto escalar dele por um elemento também tem que pertencer a W. Então, se isso aqui for verdade, essas três, eu já consigo dizer que ele é um subespaço vetorial de V. Beleza? Então, vamos lá. Vamos testar aqui as três condições. Então, a primeira condição. O que é que nós vamos dizer? Observe que nessa primeira condição, ó, se eu tomo como base aqui, ó, então, a primeira condição, se eu tomo como base x igual a zero, observe que y é x ao quadrado. Então, eu posso dizer ó, que 0 ao quadrado é igual a zero. Então, eu estou mostrando que o elemento neutro, ele pertence a W, beleza? Então, a primeira condição foi verdade. Beleza, vamos testar a segunda. A segunda condição, observe, ó, o que eu preciso mostrar aqui nessa segunda condição? Eu vou pegar dois elementos pertencentes a W, então eu vou chamar aqui W1, vou chamar aqui de Azinho e A ao quadrado. Observe que o valor de Y é o valor de X ao quadrado, beleza? W2, eu vou chamar aqui de Bzinho, então vai ficar B ao quadrado. Tá, e aí eu vou mostrar que W1 mais W2 vai pertencer a W, beleza? Então, quem é W1? Então, vamos lá. Então, W1 é esse vetor aqui, ó, A e A ao quadrado. Beleza. Quem é W2? Então, W2 passa a ser quem? Bzinho e B ao quadrado. Pessoal, observe, ó, se eu somo os elementos de X de W1 com os elementos de X de W2, nós vamos ter esse vetor aqui, ó, A mais B. Os elementos de Y de W1, que é A ao quadrado, mais os elementos de Y de W2, então vai ficar A ao quadrado mais B ao quadrado. Pronto, observe. Se eu conseguir mostrar que esse vetor que eu cheguei, ele também pertence
a W, aí nós vamos testar a terceira condição, certo? Então vamos lá. Então vamos supor aqui, eu vou tomar como base, vamos supor que A seja 1 e B seja 2. Tá? Vou chamar aqui dois valores só para vocês fixarem melhor essa ideia. Se eu aplicar aqui, ó, A igual a 1 e B igual a 2, nós vamos ter que esse vetor A mais B, o resultado de x aqui, da coordenada de x, vai passar a ser 3, certo? Vai ficar 1 mais 2, então 3. Beleza. Se eu aplico A e B dentro das coordenadas de y, né, do vetor soma de W1 mais W2, então vai ficar 1 ao quadrado, é o próprio 1, 2 ao quadrado, isso aqui é 4, então 4 somado mais 1, isso aqui dá 5. Pessoal, observe, ó, isso aqui a gente acaba de mostrar, ó, que ele não pertence, ó, a W. Por quê, professor? Porque lá em cima, observe que tinha uma condição aqui no início, ó, que o valor de y ele vai ser quem? O valor de x ao quadrado. Então, observe, ó, se x aqui é 3, o valor de y ele tem que ser 3 ao quadrado, ó, tem que ser 9, e não 5, como nós chegamos aqui, a esse valor, certo? Então, aqui eu consigo mostrar para vocês, ó, com um contra-exemplo, né, ó, que isso aqui não é verdade. Quer dizer, a soma de W1 mais W2, ela não vai pertencer ao vetor W. E aí, se não pertence ao vetor W, então a gente consegue parar aqui. Eu nem testo a terceira condição, certo? Então, se a segunda já não foi verdade, você já para aqui. E daí, a gente conclui assim, ó. Deixa eu só organizar aqui. Então, vou concluir dizendo o seguinte, ó. Logo, ou portanto, né? Logo, W não é subespaço vetorial de V. Beleza? Então essa era a primeira questão para a gente dar uma revisada aí sobre subespaços vetoriais. Galerinha, vamos lá para a questão 2? Vamos lá, galerinha. A questão 2, ela fala mais ou menos assim, ó, determine uma condição para que o vetor H do R3 seja combinação linear de U e V, de modo que x pertence ao espaço gerado pelos vetores U e V. Então vamos lá, vamos relembrar aqui a ideia de combinação linear. Então, para que eu tenha aqui um vetor H seja combinação linear de outros dois vetores, eu vou utilizar dois escalares, certo? Então eu vou chamar aqui lambda1, vou multiplicar pelo primeiro vetor, no caso aqui o vetor 1, mais lambda2, que é o segundo escalar, vai multiplicar o segundo vetor, certo? Então nós vamos escrever como combinação linear aqui. Então, qual é a condição que nós vamos chegar no final? Então, vamos lá. Então, quem é o vetor H? O vetor H, nós temos, ó, os elementos x1, x2 e x3. x3, certo? O lambda1, ele vai multiplicar os elementos do vetor U, certo? Quem são os elementos do vetor U? 1, 2 e 3. Mais, ó, o vetor 2 vai multiplicar, o escalar 2 vai multiplicar o vetor V, certo? Que é quem? 0, 1 e 1. Beleza, então nós vamos dizer que o vetor H, que é x1, x2 e x3, vai ser equivalente a quem? Então nós vamos pegar o lambda1 e vamos multiplicar o primeiro elemento aqui do vetor, e esse resultado eu vou somar com o lambda2, multiplicando o primeiro elemento, ó, do vetor V, certo? Então vai ficar assim, ó, lambda1 vezes 1, então vai ficar lambda1, mais lambda2 vezes 0, então isso aqui vai ficar 0. Então nós vamos ter que esse primeiro elemento, ele vai ficar só lambda1, beleza. O segundo elemento vai ficar lambda1 vezes 2, então vai ficar 2 lambda1, mais, ó, lambda2 vezes 1, lambda2. E o terceiro elemento vai ficar lambda1 vezes 3, então vai ficar 3 lambda1, e mais lambda2 vezes 1, então vai ficar lambda2. Beleza, então daqui a gente pode montar um sistema onde eu tenho que o x1 vai ser equivalente ao lambda1, então eu vou dizer que x1 vai ser equivalente a lambda1,
O x2 vai ser equivalente a quem? A 2 lambda1 mais lambda2. E daqui eu já posso substituir o lambda1. Então eu posso dizer que x2, ó, x2 passa a ser quem? 2 que multiplica lambda1, que é x1, mais h2, mais lambda2, certo? Então cuidado aqui nessa escrita, né? Vez ou outra eu escrevo aqui lambda como sendo h. Então daqui a gente chega à conclusão, ó, que lambda2 passa a ser quem? Ó? x2 menos 2x1, certo? Ó? Então aqui eu já encontrei o lambda2. E a terceira condição seria quem? x3 equivale a quem? Ó? 3 lambda1 mais lambda2. Lá vai eu escrevendo aqui h2 de novo. Então lambda 2. Sendo que quem é lambda 2? Então observe que lambda 2, ó, nós encontramos aqui, ó. Lambda 2 é esse valor, certo? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou trazer esse valor de lambda 2, ó, eu vou aplicar aqui dentro de x3, certo? Ó, eu vou aplicar aqui, tá? Então aplicando, ó, esse valor, nós chegamos à conclusão que lambda 3 não, né? x3 passa a ser quem? Lambda 1, observe que lambda 1, nós temos ele aqui em cima, é x1, então vai ficar 3x1, mais lambda 2, que é x2 menos 2x1. E aí x3 passa a ser quem? Então vai ficar, ó, 3x1, eu vou subtrair de 2x1, então aqui fica x1 mais x2. Pronto, então o que, que a gente pode concluir aqui? Deixa eu só organizar aqui. Então esse é o primeiro valor. Então nós temos o segundo aqui em cima, está faltando x2, né? Então vai ficar x1, x2, x3. Isso vai ser equivalente a quem? Vamos lá, quem é o lambda 1? x1. Quem é o segundo elemento aqui de y? Então vai ficar lambda 1 multiplicado por 2 mais lambda 2. Então vai ficar assim, ó. 2x1 mais lambda 2, que lambda 2 é x2 menos 2x1. E a terceira parte, nós vamos ter que lambda 1 mais lambda 2, 3 lambda 1, mais lambda 2, que lambda 2 nós já tínhamos encontrado, certo? Então observe, ó, que esse valor, deixa eu trazer para cá, ó, o x3 nós já tínhamos substituído aqui, certo? Então o x3 vai ficar quem? Ó? x1 mais x2. Então a condição que nós temos é a seguinte, ó, o elemento de x1 vai ser o próprio x1. Então aqui eu posso simplificar 2x1, eu posso subtrair com 2x1, então vai ficar só x2. E a terceira parte, ó, o x3 vai ser quem? x1 mais x2. Então observe, ó, que essa é a condição para que o vetor H pertence a R3. Então como é que eu posso solucionar isso aqui? Então você escreve assim, ó, logo o conjunto de vetores U e V vai gerar um outro vetor usando essa condição aqui, ó, x1 mais x1, x2 e x1 mais x2. Isso aqui vai pertencer ao R3 com uma condição. Qual é a condição? Que x1 e x2 pertencem aos reais. Beleza? Pronto, então o que a questão estava pedindo, ó, era justamente para determinar uma condição para que o vetor H seja uma combinação linear de U e V, de modo que x pertence ao subespaço, pertence ao espaço gerado dos vetores U e V. Beleza? Então essa era a questão 2, galerinha. Vamos lá para a questão 3. Galerinha, vamos lá. A questão 3, ela fala mais ou menos assim, ó, verifique se o conjunto de vetores formados por o vetor que eu vou chamar aqui o
o vetor V e o vetor W do espaço vetorial R3 é linearmente dependente. Pessoal, então vamos lá. Vamos lembrar aqui, para que um conjunto de vetores seja linearmente, para que um conjunto de vetores seja LI linearmente independente, a solução da combinação desses vetores, certo? Ele tem que ser uma solução trivial. Apenas uma solução trivial, quer dizer, todos os elementos sejam igual a zero. Se esse sistema, após a combinação, certo? Se o sistema que nós chegarmos aqui tiver mais de uma solução, quer dizer, não somente a solução trivial, é porque o sistema é linearmente dependente. Existem várias soluções, beleza? Então vamos lá. Então nós vamos escrever três escalares. Então eu vou chamar aqui lambda1, que vai multiplicar o primeiro vetor, lambda2, que vai multiplicar o segundo vetor, e lambda3, que vai multiplicar o terceiro vetor, certo? Quer dizer, o resultado desses três vetores tem que gerar um sistema homogêneo. Quer dizer, a solução deles tem que ser equivalente a zero, certo? Então, isso aqui no final tem que ser igual a zero. Se não for igual a zero, o resultado disso aqui é porque ele é um LD. Então, vamos lá. Então, nós vamos fazer a combinação de lambda1 vezes o primeiro vetor, que é 1 e 0. O segundo vetor, eu tenho aqui o escalar lambda2, que multiplica o segundo vetor, que é V, 1, 4 e 5. E o terceiro vetor, ele vai ser multiplicado por lambda3, que é o terceiro escalar. Então, 3, 6 e 5. Isso tudo equivalente a zero. Então, vamos criar aqui os sistemas, certo? As equações do sistema linear. Então, a primeira parte você vai fazer assim, ó. Lambda1 vai multiplicar o primeiro elemento aqui do primeiro vetor. Então, vai ficar lambda1. Mais, lambda2 multiplica o primeiro elemento do primeiro vetor. Então, vai ficar lambda2 vezes 1, lambda2. Mais lambda3 vai multiplicar o primeiro elemento do vetor 3. Certo? Então, vai ficar do vetor W que diga, certo? Então, vai ficar 3 lambda3. Isso tudo igual a zero. Então, nós temos aqui a primeira equação. A segunda equação, ela vai surgir da multiplicação de lambda1 vezes o segundo elemento. Então, vai ficar lambda1 mais lambda2 vezes 4. 4 lambda2 mais lambda3 vezes 6. Então, vai ficar aqui, 6 lambda3. Isso tudo igual a zero. E a terceira equação vai ser multiplicado pelo último elemento. Então, lambda1 vezes 0, então aqui vai ficar 0. Lambda2 vezes 5, então vai ficar 2. Lambda2 vezes 5, 5 lambda2. E lambda3 vezes 5, então 5 lambda3. Isso tudo igual a 0, certo? Nessa terceira equação, deixa eu chamar aqui, primeira equação, segunda e terceira equação. Nessa terceira equação, eu posso dividir todo mundo por 5. Se eu divido todo mundo aqui por 5, eu já consigo observar o seguinte. Essa terceira equação ela vai ficar assim. Lambda2 mais lambda3 igual a 0. Resumindo, se eu somo aqui a ambos os membros aqui menos lambda3, então vai ficar assim. Lambda2 equivale a menos lambda3. Então, nós temos essa primeira ideia aqui. Se lambda2 é igual a menos lambda3, observe. Professor, eu posso substituir lambda2 na primeira equação, pode? Então, vamos substituir aqui, substituindo lambda2 na primeira equação, temos, então vai ficar assim, lambda1, que é lambda2, é menos lambda3, aqui menos lambda3, mais 3 lambda3, isso tudo igual a zero. Então, nós chegamos à conclusão que lambda1, observe que 3 subtraído de 1, aqui vai ficar 2, se eu passo 2 lambda3 para o segundo membro, vai ficar menos 2 lambda3. Daqui nós chegamos à conclusão que eu posso dizer que o sistema não é
LI. Por quê, professor? Porque observe, ó, se, eu vou supor aqui, certo? Ó? Então vamos supor que lambda 3 seja igual a zero, certo? Se lambda 3 for igual a zero, quer dizer, 0 multiplicado por 2 vai ficar zero. Então lambda 1 passa a ser zero. Beleza. Se lambda 3 é igual a zero, então observe que lambda 2 é o lambda 3 negativo, então vai ser zero também. Então lambda 2 igual a zero. Mas, professor, mas aqui deu uma solução trivial. Deu, mas preste atenção, ó. Ele só é LD se, e somente se, o sistema for exatamente, só tiver essa solução. Se ele tiver mais de uma solução, ele não é LI, certo? E aí eu estou mostrando para vocês, ó, que se eu coloco aqui o lambda 3 ó, como sendo qualquer outro valor real, então vamos supor que lambda 3 igual a 1, certo? Ó, eu vou ter outras soluções, né? Eu vou ter outra solução. Então se liga aqui, ó, lambda 1 passa a ser quanto? Então lambda 1 é menos 2 vezes lambda 3, então aqui vai ficar menos 2. Ó. E lambda 2 é o lambda 3 negativo, então isso aqui passa a ser ó, menos 1. Beleza? Então observe, ó, aqui eu tenho uma outra solução, certo? Ó, lambda 1 vai ser menos 2, lambda 2 vai ser menos 1 e lambda 3 passa a ser 1. Então esse sistema, isso aqui é um LD, certo? Ó, então nós podemos dizer que o conjunto de vetores não é linearmente independente, certo? Então você pode concluir assim, ó, logo o conjunto de vetores não é linearmente independente. Beleza, galera? Então essa era a questão 3, falando de dependência linear. Então, galerinha, vamos para a questão 4. Vamos lá, galerinha. A questão 4 pede para determinar a dimensão do espaço vetorial S. Certo? Então, observe que eu tenho um vetor que pertence ao R3, mas vai existir uma condição. Qual é a condição? Y é igual a 2x. Certo? Então, para a gente lembrar aqui, a dimensão de um espaço vetorial. Então, observe. Esse espaço vetorial, para que ele tenha dimensão, ele tem que existir uma base. Certo? E aí existe um macete aqui bem fácil para a gente observar. Como assim, professor? Observe que eu tenho que o espaço vetorial está sendo formado por um R3, certo? Eu tenho 3 variáveis aqui. Sendo que existe uma condição. Ó. Qual é a condição? Y é igual a 2x. Então isso quer dizer que o meu vetor em si, ele só vai ter 2 dimensões. Professor, por quê? Porque observe, ó, se eu aplico esse valor de y dentro desse vetor, ele vai ficar com essa característica aqui, ó, 2x igual a z, certo? Então, observe, ó, eu só vou ter 2 variáveis livres, x e z, beleza? Então, se x e z são minhas variáveis livres, então eu consigo dizer que a dimensão de S do espaço vetorial passa a ser, ó, 2. Então, observe. Professor, aqui na questão ele pedia só a dimensão. Beleza, está resolvido. Então, nós temos a dimensão do conjunto S, a dimensão do espaço vetorial S, nós vamos ter 2 dimensões. E se ele pedisse a base? A base aqui você poderia aplicar a forma canônica, certo? Ele não pede isso na questão, mas só para a gente lembrar. Ó. A base, como eu tenho 2 variáveis livres, eu poderia chamar aqui a primeira parte, ó, x sendo 1, e z sendo 0, certo? Daqui eu conseguiria montar o primeiro vetor, que vai fazer base canônica desse vetor. E a segunda é você invertendo aqui, ó, x igual a 0 e y e z igual a 1, certo? Então, nós teríamos a seguinte notação. Então, o primeiro vetor seria x 1, y 2x vezes 1, então 2, e z 0. Certo? Então, aqui eu teria o primeiro vetor sendo base. O segundo ficaria assim, ó, 0,
o y é 2 vezes 0, então aqui passa a ser 0, e o z passa a ser 1, beleza? Então, esses dois vetores, observe ó, que eles serão base para o conjunto S. Então, nós temos ó, duas dimensões, então nós vamos ter dois vetores como base, beleza, galerinha? Então, essa era a questão 4, vamos lá para a questão 5. Pessoal, vamos lá, a questão 5, ela pedia para determinar a nulidade de uma matriz. Então, o que é que eu preciso saber da nulidade de uma matriz? Vamos lá. A nulidade de uma matriz, ela surge de uma relação que é mais ou menos assim, ó, n menos p, certo? Ó, então, é essa a diferença de n menos p. O que é que eu preciso lembrar? Quem é o valor de n, professor? O valor de n, ele representa o número de colunas da matriz. Então, é o número de colunas da matriz, beleza? E quem é esse P? O P significa o posto da matriz. O posto de uma matriz é o número de linhas não nulas de uma matriz escalonada, certo? Então lembre, ó, o posto de uma matriz, eu vou chamar aqui a matriz A, que a gente está usando aqui, a matriz A, é o número de linhas, então o número de linhas não nulas. É o número de linhas não nulas, beleza? E aí lembre, para você visualizar esse número de linhas não nulas, você precisa escalonar a matriz. Tranquilo? Então vamos lá. Então eu já posso dizer o seguinte, ó, professor, o número de colunas dessa matriz são 4. Isso, ó, essa matriz é uma matriz com 3 linhas e 4 colunas. Então meu N passa a ser 4. Certo? Eu tenho 4 colunas. E daí o que é que nós vamos fazer? Vamos tentar escalonar aqui essa matriz. Tranquilo? Observe. Ó. Usando uma técnica aqui de pivoteamento, ó, eu vou tomar como base a linha 3, já que o primeiro elemento dessa linha 3 é 1. Certo? Então eu vou inverter ela. Eu vou trazer ela para o lugar da primeira linha. E essa primeira linha vem para o lugar da terceira. Então nós vamos trabalhar com a matriz assim. Ó. 1, 4, 16 e 8. E a linha 1, ela vem para o lugar da linha 3. Então, 2, menos 1, 3 e 1. Tranquilo? Pronto. E na linha 2, eu já vou alterar ela. Então, lembre, eu já vou fazer aquela regrinha do escalonamento, tá? Então, você vai fazer assim, ó. Eu vou multiplicar a primeira linha por menos 2, menos 4, certo? A primeira linha eu vou multiplicar por menos 4 e somar com a linha 2, que é a que eu quero alterar. Beleza? Ó? E aí eu trago já o valor alterado aqui para dentro. Então vai ficar assim, ó, menos 4 vezes 1 dá menos 4, somado com 4, isso aqui dá 0. Então eu zerei o primeiro elemento da segunda linha. Menos 4 eu vou multiplicar por 4, então dá menos 16. Menos 16 somado com 2, então aqui vai ficar menos 14. Próximo termo, eu vou ter menos 4, eu vou multiplicar por 16, então vai ficar aqui 64 negativo. 64 negativo, eu subtraio de 1, então vai ficar menos 63. E a última parte, nessa segunda linha, eu vou multiplicar menos 4 vezes 8, dá menos 32, menos 32 eu vou somar com 5, então vai ficar menos 37. Beleza, então eu acabo de zerar o primeiro elemento na segunda linha. Agora nós vamos utilizar essa primeira linha e tentar zerar ó, esse primeiro elemento da terceira linha, tranquilo? Então nós vamos usar essa relação aqui, então eu vou colocar o comando. Então eu vou alterar a linha 3, eu vou multiplicar a linha 1 por 2, negativo, e somar com aquela que eu quero alterar. E aí nós vamos trazer os valores alterados aqui para baixo. Então vamos lá. Então você conserva aquela linha que não foi utilizada, ou que você está tomando como base, né? A linha 1. A linha 2, eu não vou mexer nela agora, então eu trago ela para cá. Menos 63, menos 37. E agora nós vamos escrever a linha 3 alterada, certo? Então você faz assim, ó. Menos 2 você multiplica por L1,
e soma com 2, certo? Então, menos 1 multiplicado, menos 2 multiplicado por 1 dá menos 2, somado com 2, aqui dá 0. Beleza, menos 2 multiplicado por 4, aqui dá menos 8 somado com menos 1, então dá menos 9. Menos 2 eu vou multiplicar por 16, então vai ficar menos 32. Menos 32 eu vou somar com 3, então somando com 3 nós vamos ter menos 29. E o último elemento, ó, menos 2 eu multiplico por 8, então vai ficar menos 16. Menos 16 somado mais 1, dá menos 15. Massa? Pronto, agora nós vamos usar essas duas, a segunda linha e a terceira, observe, as duas foram alteradas, para a gente tentar eliminar todos os elementos aqui de uma dessas linhas. O que eu consigo mostrar para vocês aqui? Ó? Eu consigo mostrar para vocês o seguinte, ó. Esse primeiro elemento da segunda linha, ó, ele não vai ser múltiplo dos elementos que eu tenho logo abaixo na terceira linha, certo? O que isso quer dizer, professor? Quer dizer o seguinte, ó, se eu multiplicar 14 por 9, certo? Ó, 14 negativo por menos 9 e somar com L2, nós vamos conseguir zerar só um desses termos. Eu não consigo zerar os três. Então lembra, professor, o que é um posto de uma matriz? O posto de uma matriz é o número de linhas de uma matriz não nulas. Então eu preciso escalonar essa matriz. E aí você vai perceber que no momento que você tenta escalonar, eu vou mostrar aqui, continuando o escalonamento, para vocês verem que não vai conseguir zerar. Certo? Ó? Então vamos colocar aqui. Então vamos lá, vamos conservar aqui a primeira linha, 16 e 8. Agora nós vamos usar essa aqui como base, a segunda linha como base. Então repete ela. E a L3 é a que nós vamos alterar, certo? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a primeira, a segunda linha por menos 9 e a terceira linha por 14, certo? Ó, e vou somar esses resultados. Então vamos colocar aqui do lado. Então a linha 2 multiplicada por menos 9, multiplicando isso aqui por menos 9, fica quanto? Então vou colocar aqui do lado, depois a gente pega os valores, certo? Aqui eu vou colocar a linha 3 multiplicada por 14. Então, vai ficar como? Então, vai ficar assim, ó. 14, eu vou multiplicar por menos 14, no caso, né? Eu vou multiplicar por menos 9. Menos 9. E aí, esse resultado vai ficar quanto? Vai ficar 126 positivo. Beleza. Menos 9, eu vou multiplicar por menos 63. Menos 63. Então, aqui vai ficar mais... Vai ficar aqui mais 567. 567. E o terceiro elemento vai ficar menos 9 vezes menos 37. Então, nós vamos ter 33. Pronto. Então, esses três elementos que eu tenho aqui vai ser os três elementos multiplicados por menos 9, quer dizer, alterando a linha 2. Agora vamos alterar a linha 3, aí depois a gente soma esses resultados e põe aqui nesse espaço que eu deixei na matriz que vai ser alterada, certo? Na linha que vai ser alterada. Então vamos lá. Então eu vou pegar a L3 e vou multiplicar por 14. Então vai ficar menos 9 vezes 14. Então nós vamos ter 126 negativo. Então observe que vai zerar, né, esse elemento aqui. Então, vai ficar agora 29 negativo, menos 29, eu vou multiplicar por 14. Então, vai ficar aqui menos 406. E a terceira parte vai ficar 14 vezes menos 37. Menos 37. Então, nós vamos resultar aqui menos 518. O que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar para vocês o seguinte, ó. Quando eu somo esses dois resultados, certo? Ó, esse menos 26 com mais 126, ó,
126 positivo com menos 126 dá zero. Beleza, então esse elemento já estava zerado, a gente conseguiu zerar esse outro aqui, ok? Tá, quando eu somo 567 menos 406, aqui vai ficar 161 positivo, certo? Ó, então, 161. E a última parte, ó, menos 518 somado com 333, vai ficar menos 185. O que eu estou mostrando aqui para vocês? Estou mostrando para vocês, ó, que eu não consegui zerar todos os elementos da linha 3, beleza? Então, o posto, professor, dessa matriz que nós temos aqui, a matriz A, ela vai ser quanto? Ela vai ser 3. Então, lembre, ó, que é o posto é o número de linhas não nulas de uma matriz escalonada. Então, observe que aqui eu não consegui zerar todos os elementos. Então, aqui ó, passa a ser 3. Mas o que a questão estava perguntando era a nulidade. Então, a nulidade dessa matriz A passa a ser quem? N, que é o número de colunas da matriz. Então, nós temos aqui 4 colunas, menos o posto, que é 3, é o número de linhas não nulas dessa matriz. Então, professor, a nulidade dessa matriz passa a ser quanto? Passa a ser 1, certo? Então, galerinha, se você gostou aí dessas 5 questões de espaço vetorial, então senta o dedo no like aí, se inscreve no canal para dar aquela força e tamo junto. Valeu, galera!